Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Nutri Você. O assunto de hoje é glúten. Você sabe o que é glúten? Ele engorda, emagrece, faz mal. Eu sou a Cássia Fontes, nutricionista. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, ative o sininho para receber todas as notificações e vamos ao que interessa. Então vamos lá, né? O que é o glúten? O glúten é uma proteína presente no trigo, na cevada e no centeio. Algumas pessoas já incluem também a aveia, mas na verdade na composição da aveia não tem esta proteína que é o glúten. Só que, né, como são cereais, eles podem ficarem armazenados no mesmo local, no mesmo ambiente, ou podem passar pelo mesmo maquinário, no processo, a aveia pode ser contaminada. Então, por isso que tem uma lei hoje em dia para proteger as pessoas que têm a doença celíaca ou alguma intolerância, né, ao glúten. Tem a lei para que seja colocado no rótulo o alimento contém ou não contém o glúten. Assim a pessoa vai ler, identificar e aí decidir se ela pode ou não consumir aquele alimento. Então, só para deixar bem claro, os alimentos são ricos em vários macros e micronutrientes. Então, carboidrato, proteínas, gorduras, vitaminas, sais minerais. No caso do trigo, da cevada e do centeio, a proteína contida nesses alimentos é chamada de glúten. Então, quais são as pessoas que não podem consumir o glúten? As pessoas, então, que têm a doença celíaca e as pessoas que têm sensibilidade não celíaca ao glúten. Então, na doença celíaca, né, é um defeito ali, uma alteração genética, onde a pessoa não consegue metabolizar o glúten. Se a pessoa tiver o contato com o glúten, ela vai ter toda a parede intestinal machucada, vai alterar toda a vilosidade ali, né, do trato intestinal, e ela não vai conseguir fazer absorção nem do glúten e nem de outros nutrientes importantes. Então a pessoa passa a desenvolver uma desnutrição, ela tem dores, né, no abdômen, gases, pode ter episódios de diarreia também. Então essa pessoa ela não pode ter contato com o glúten. Na sensibilidade não celíaca ao glúten, o corpo também não reconhece, né, essa proteína. Ele entende que ela precisa ser eliminada, então o próprio sistema de defesa, ele ataca, né, essa proteína dentro do intestino e ocorre a mesma coisa, né? Machuca a parede do intestino, inflama, causa um mal-estar, e é por isso que essas pessoas não devem fazer o consumo dos alimentos que têm o glúten. Então, se a pessoa não tem a doença celíaca e não tem a sensibilidade, não tem problema nenhum ela consumir os alimentos que contêm o glúten, né? Até porque estes alimentos, o trigo, o centeio e a cevada, são bem nutritivos, eles têm outros nutrientes que vão auxiliar aí na sua saúde. E para aqueles que retiram o glúten pensando no emagrecimento, vamos só deixar bem claro aqui que 1 grama de proteína tem 4 calorias, 1 grama de carboidrato também tem 4 calorias. Se eu pegar 1 grama de gordura, ela tem 9 calorias. Então não é o glúten, né, sendo uma proteína, não é o glúten o vilão da história, né? Não é ele exatamente que faz engordar. Mas vamos pensar aqui em algumas alterações, né? Porque as pessoas me perguntam: nossa, o trigo é tão antigo, né? Sempre foi consumido, por que que hoje, né, tem essa bandeira aí de que a gente não deve consumir os alimentos, né, que são feitos aí, né, da farinha de trigo? Primeiro a gente tem que pensar que o estilo, né, de antigamente mudou, né, comparado ao nosso estilo de hoje, né? Então aí já é a primeira mudança. Outra coisa é que a semente também mudou, né? Não dá pra gente comparar o trigo lá de antigamente com o trigo de hoje, porque, né, eles vão fazendo, a agricultura vai fazendo melhoramentos da semente, né, para uma maior produtividade, né, um maior lucro. Então, a haste do trigo há muitos anos ela era grande, alta, hoje em dia ela é miudinha, né? Eles chamam até de trigo anão.
Então, assim, tem essas alterações na semente. Tem alteração também no tipo de fermentação, que antigamente era totalmente caseira, né? Somente o trigo, colocava água, e aí tem lá uma fermentação de dias para depois fazer o pão, né? Hoje em dia não, a gente compra um fermento com várias cepas, ela é super poderosa, potente, o pouquinho que você coloca já super cresce o pãozinho, então assim, tem essas alterações aí também que ocorreram e que diminui um pouco da qualidade do trigo, né? Então a gente tem que ter uma atenção maior. Algumas pessoas podem apresentar uma baixa digestibilidade ao carboidrato, uma alteração na fermentação. Neste caso, já não seria mais o glúten que causaria uma indisposição, mas sim a fermentação do carboidrato. Então, é super importante observar o corpo, se preciso procurar aí um médico para fazer o diagnóstico e a ajuda de um nutricionista para te orientar nas escolhas dos alimentos. Pensando, né, nessa fermentação aí do carboidrato, nessa talvez aí uma dificuldade de digerir esse carboidrato, né? Pensa comigo, a maioria dos carboidratos processados, eles são feitos, né, a partir do trigo. Então, se você for pensar no pão, toda a panificação, né, seja qual for o tipo de pão, né, você vai usar farinha de trigo nas tortas, salgados, biscoitos, bolos. Então, olha a variedade que você tem e todas elas com, né, o trigo ali presente. Então, se tiver alguma dificuldade aí nessa fermentação do carboidrato, o legal é pensar em reduzir esse tipo de alimento, né? Então, a gente reduz e passa a consumir outros carboidratos mais complexos, que você tem uma gama aí de variedades, né? Então, você tem a batata, o milho, aí também tem que tomar cuidado por questão de alterações aí no gen do milho, né? Mas tem o milho, tem a batata doce, tem o inhame, o cará, a mandioquinha. Então são várias possibilidades. O próprio trigo em grão, né? Então o legal é você pegar esses carboidratos complexos e incluir na sua alimentação e reduzir, né, a quantidade de carboidratos processados aí, que seriam estes de panificação, feitos aí com a farinha de trigo. O consumo com moderação, então, desses carboidratos mais processados, né, e a inclusão de carboidratos mais complexos, mais nutritivos, né, íntegros, sem processamento, como já citei, vai ajudar, né, nessa variabilidade aí de nutrientes e vai trazer mais benefícios para a sua saúde. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha, compartilhe com os amigos. Nos vemos nos próximos vídeos então. Um grande beijo. Tchau!